Olá, boa noite. Vamos aqui começar a nossa aula de hoje. Bem, eu ia começar falando de equação geral da reta e incluir essa condição de elemento entre três pontos na equação geral da reta, mas eu optei por fazer um esquema geral específico para ele, tá? Que eu só decidi fazendo mesmo pelas necessidades aqui que eu senti, né? Que ficaria mais bem definido se eu fizesse um esquema geral para a condição de alimento entre três pontos. Então, só que aí essa aula vai ser uma aula única, porque os conceitos são bem simples. E na próxima aula a gente vai começar a equação geral da reta, e aí vai continuar esses conceitos de condição de alinhamento entre três pontos, tá? E aí, quando eu terminar a equação geral da reta, eu vou fazer a correção dos dois simultaneamente na mesma aula, e aí vou dar uma avaliação de condição de alinhamento entre três pontos e equação geral da reta, tá? Vai ser uma aula generalizada, uma avaliação genérica das duas coisas, tá? E aí eu vou ficar interrompendo, que eu já falei que as avaliações esse bimestre estão todas partidinhas, né? Muito bem, a gente vai ver definição, representação e o cálculo. É um esquema geral bem curtinho, igual a distância entre dois pontos. E vamos começar, então, com o que você precisa saber para entender 100% da aula. Então, operações com números reais, sempre, regra de sinal, operações com frações, tá? Sempre. Redução de termos semelhantes, sempre, porque a gente está resolvendo equações, precisa saber reduzir os termos semelhantes. Determinante de matrizes de terceira ordem, eu vou relembrar aqui os conceitos, lógico, como é que faz um determinante, né, de uma matriz de terceira ordem. Trigonometria, mais especificamente tangente, dentro de um triângulo retângulo, e semelhança de triângulos, tá? São os conceitos que nós vamos abordar aqui da parte teórica. Basicamente, a parte prática, a gente pega só esses quatro conceitos de operações com números reais, redução de termos semelhantes, equações e determinantes. A parte de trigonometria e semelhança de triângulos é mais para a parte de demonstração, para aquele vínculo que a gente sai da parte de geometria e vai para a álgebra, né, que é a geometria analítica. Então, para fazer esse pulo do gato, a gente usa essa parte de trigonometria ou semelhança de triângulo. Mas, em geral, a gente usa mais as coisas algébricas. Muito bem. Definição: três pontos distintos ABC estão alinhados se eles pertencem à mesma reta, o que é óbvio, né? E é exatamente essa definição, sem tirar nem pôr. Três pontos distintos ABC estão alinhados se estão na mesma reta. Então, a gente vê aqui, ó, que o A, o B e o C, eles estão alinhados porque eles estão aqui passando, nesse caso, pelo mesmo segmento de reta AC. O que vai acontecer se eles não estiverem alinhados? Se eles não estiverem alinhados, eu tenho aqui um ponto A. Aqui eu tenho um ponto B. E aqui eu tenho um ponto C. O que acontece se esses pontos não estão alinhados? Quando eu ligo esses três pontos, eles vão formar um triângulo. Então, se eles estão alinhados, eles estão na mesma reta, e caso contrário, né, se eles não estiverem alinhados, eles então vão formar um triângulo. Pode ser que eles tenham um leve desvio, né? O A esteja aqui, o B aqui e o C aqui embaixo. Bem assim, levezinho. De qualquer forma, eles estarão aqui formando um triângulo. Sempre que eles não estiverem alinhados, formam um triângulo. Tá bom? Então, está alinhado, está na mesma reta. Não está alinhado, forma triângulos. Muito bem. E aí, o que a gente tem? Da mesma forma que em distância entre dois pontos, a representação e o cálculo não tem como ser dado separadamente. A gente tem a representação geométrica no plano cartesiano, a algébrica não é uma fórmula, como na outra, é
o método que você resolve determinantes de matrizes de terceira ordem mesmo, tá? E a geométrica, a gente vai demonstrar que A, B e C, aqueles 3 pontos, são colineares, ou seja, pertencem à mesma reta. Por semelhança de triângulos ou tangente, eu vou mostrar que dá para fazer das duas formas, tá? Porque tem livro que adota uma abordagem, tem outro livro que adota outra, e aí eu vou comentar as duas aqui, que praticamente dá no mesmo. E a algébrica tem aqui ABC colineares, se esse tipo de determinante, que são os 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, for igual a zero, e o ABC não é colinear, ou seja, são vértices de um triângulo, se for, o mesmo determinante for diferente de zero, tá? A gente vai demonstrar que isso sempre vai ser verdade. Então, vamos lá. O triângulo BC, começando a demonstração geométrica, tá? Representação geométrica no plano cartesiano. O triângulo BCE e ABD são semelhantes. Aí ele está mostrando aqui, né? Que tem esse. Por que ele é semelhante? Esse ângulo aqui é o mesmo que esse, tá? Porque eles estão exatamente com a mesma inclinação em relação à horizontal. E o de 90 graus também são iguais, né? Então, se eu tenho 2 ângulos iguais dentro de um triângulo, o terceiro ângulo também é igual. E aí, se tem 3 ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Então, esse triângulo e esse, o azul, né? O triângulo azul e o triângulo vermelho são semelhantes. E aí, se eles são semelhantes, eu posso criar uma razão de semelhança, né? E aí, como é que eu vou criar essa razão de semelhança? Esse segmento aqui, BD, ele vai estar para o AC, o AD, quer dizer, né? O pequenininho vai estar para o grande, assim como aqui o pequenininho também vai estar para o grande. Então, eu posso montar essas proporções. Beleza, então foi o que eu fiz aqui, ó. BD está para CE. Deixa eu trocar a caneta, a cor da caneta. Que o branco não tá dando para ver muito, mas tá laranja. Aqui o BC, o BD vai estar para o CE, tá? Assim como o AD vai estar para o BE. Você pode montar essas razões poderia ter colocado assim, BD para CE, AD para BE, vai dar no mesmo, tá? Pode montar essa razão de semelhança de diversas formas. Pode começar do triângulo grande vir para o pequeno, enfim, eu que escolhi essa coisa aqui específica que eu já vou usar na tangente. Então, por semelhança de triângulo, você monta a razão lá de semelhança. Se você for observar, esse ângulo aqui não é igual a esse? Já falei que é igual, né? Porque ele forma a mesma inclinação, eles estão alinhados, pertencem à mesma reta, e eles formam, então, por causa disso, a mesma inclinação com a horizontal, tá? Então, se esses ângulos são iguais, eu vou chamar esse aqui de alfa e esse aqui de alfa. Se eu quisesse criar a tangente de alfa, nesse primeiro triângulo aqui, seria, tangente de alfa seria BD sobre, que é o cateto oposto, de frente para o ângulo alfa, sobre o cateto adjacente, ao lado do ângulo alfa, tá? Então, seria BD sobre AD. E se eu fosse criar a tangente desse triângulo grande aqui, a tangente de alfa, eu teria aqui, ó, quem é o meu cateto oposto? Meu cateto oposto é o lado CE, e o meu cateto adjacente, que fica ao lado do ângulo alfa, é o meu lado BE. Tá? Então, a tangente é CE sobre BE, e aqui a tangente é BD sobre AD. Só que os ângulos são iguais, logo a tangente é a mesma, tá? A tangente de 30 sempre vai ser igual a tangente de 30. Isso é óbvio. Se isso aqui é igual, isso aqui também é igual. E se eu igualar isso aqui, eu tenho exatamente essa razão de semelhança, tá? Essa igualdade aqui de proporções, enfim. E como é que a gente resolve isso? Multiplica o meio pelos extremos, né? Assim. Aqui eu fiz substituição do que era, tá? Então, quem é o BD? Ui, desculpa. O BD
é y2 menos y1, isso a gente já viu lá em distância entre dois pontos, que a gente pode calcular o tamanho desse lado fazendo a subtração deles dois, né, y2 menos y1. O AD, que é esse lado aqui, de baixo, é x2 menos x1, é esse lado AD. Por sua vez, o CE é y3 menos o y2, que dá esse ladinho aqui CE. O lado BE, que está embaixo, é o x3 menos o x2. Mesma coisa que a gente fez lá em distância entre dois pontos, tá? E aí eu fiz a substituição do que eram esses lados. y2 menos y1, y3 menos y2, x2 menos x1 e x3 menos x2. Tá? E aí sim fiz o meio pelos extremos. Eu indiquei aqui. Então aqui ficou ó, x2 menos x1 vezes y3 menos y2. E do outro lado ficou x3 menos y2 vezes y2 menos y1. Eu coloquei o x primeiro só para ficar tudo na linguagem crescente, né? X, y, para não ficar nada y, x e não confundir, já que eu já colocaria na ordem crescente mesmo. Mas se vocês fizessem isso de qualquer forma ia dar certo. Já coloquei aqui colorido para indicar a distributiva embaixo. Aí, gente, vocês vão só acompanhar, ó. x2 vezes y3 é x2, y3. x2 vezes menos y2 é menos x2, y2. Menos x1 vezes y3, menos x1, y3. Menos x1 vezes menos y2, menos com menos dá mais. x1 vezes y2 dá x1, y2. Aqui desse outro lado, né, da equação. x3 vezes y2, x3, y2. x3 vezes menos y1, menos x3, y1. Menos x2 vezes y2, menos x2, y2. E menos x2 vezes menos y1, menos com menos mais, x2 vezes y1, x2, y1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas parcelas, todos esses termos, e vou jogar para o outro lado, e desse lado aqui, como eu vou tirar todo mundo, vai sobrar zero. Então, eu joguei todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Aqui era positivo, veio negativo, aqui era negativo, veio positivo, aqui era negativo, veio positivo, aqui era positivo, veio negativo, do outro lado não sobra nada porque eu tirei todo mundo e troquei de lado. Beleza. Quando vocês forem observar isso aqui, ó, menos x2, y2 mais x2, y2 são opostos. Então, dá zero. Isso aqui some. E o resto, o que eu fiz? Aí eu só organizei, tá? Eu coloquei todos os que estavam com sinal positivo primeiro, depois todos os que estavam com sinal negativo atrás. E aí, começando pela ordem alfabética, crescente, comecei pelo x1, tá? Que tá aqui positivo. Então, x1 positivo, coloquei ele aqui na frente, x1 e y2, né? Coloquei esse termo. O outro positivo que nós temos, começando por x2, é esse aqui, ó. x2, y3, coloquei ele em seguida. E o próximo positivo que nós temos é o x3, y1. Só organizei para ficar x1, x2, x3, tá? Depois eu fiz a mesma coisa com os negativos. Negativo começando com o x1, só para ficar em ordem crescente. Tem aqui o x1, y3. Aqui eu vou ter o x2, y1 negativo. E depois negativo também tem o x3, y2. Então, eu organizei aqui x1, x2, x3. Tá? E aí, o que eu fiz aqui? Daqui para baixo. Eu só coloquei esse menos em evidência. E aí, quando eu coloquei o menos 1 em evidência, né, que é o mesmo que colocar o menos em evidência, fica tudo positivo dentro do parênteses. Então, eu taquei um parênteses aqui, porque não faz diferença. Aqui, eu botei esse menos em evidência, e aqui ficou, então, tudo positivo. Os termos ficaram todos positivos, e eu vou guardar essa equação aqui como sendo 1. Então, a gente está visualizando que esses três pontos estão na mesma reta. E eles estando na mesma reta, essa equação sendo igual a zero, ela é verdadeira. Porque eu consegui construir essa equação, demonstrando essa equação, né, através da semelhança de triângulo ou através da tangente desse ângulo alfa aí que nós marcamos
nesse segmento de reta, né? Compondo ali o alfa em relação ao ângulo BAD, né? E o CBE. Beleza? Então, isso aqui sempre vai ser verdade. Só que, coincidentemente, né? Se a gente pegar esse ponto A, que é a representação algébrica, tá? Se a gente pegar esse ponto A, escrever o ponto A aqui, x1, y1, as coordenadas, né? x2, y2, x3, y3, completar isso aqui por 1, fizer o determinante igualar a zero, vocês vão observar que vai dar exatamente a mesma equação, independente da forma como você resolve esse determinante. Aí eu vou resolver das duas formas, tá? Porque as duas vão dar a mesma coisa. E aí, como é que eu resolvi o primeiro determinante? Isso das formas mais simples que existe, né? Eu tenho aqui determinantes de ordem 3. Uma das formas é você repetir as duas primeiras colunas. Então, eu repeti aqui x1, x2, x3, y1, y2, y3. Repeti essas duas colunas aqui, tá? E aqui o 1 sempre vai ser fixo. Eu vou demonstrar que isso aqui vai ser igual a zero, tá? Eu vou calcular isso aqui na demonstração. E aí eu vou ficar toda hora trocando de caneta, eu tô de caneta laranja. E aí, como é que se calcula o determinante, né? Primeiro eu vou fazer assim, multiplico as diagonais principais, primeiro, todas as três, fica tudo positivo, depois menos todas as diagonais secundárias. Eu prefiro colocar tudo dentro do parênteses, tá? A soma de todas as diagonais principais, que seria isso, né? Se fosse de matriz de segunda ordem, A, B, C, D. Como é que eu gosto de colocar, tipo, uma fórmula, né? Isso aqui é a diagonal principal. Aí eu gosto de colocar o produto de todos os elementos da diagonal principal menos o produto de todos os elementos da diagonal secundária, que é essa outra diagonal aqui. Então, eu gosto de manter essa mesma fórmula para os meus alunos, né? Assimilarem o conceito de matriz de terceira ordem. Então, eu acumulo todos os produtos das diagonais principais dentro de um parênteses, menos todos os produtos das diagonais secundárias dentro do outro parênteses, faço a regra de sinal bem lá no final, tá? Não gosto de sair colocando a diagonal secundária tudo com sinal trocado, não. Eu evito. Então, o que eu fiz aqui, né? Vou colocar lá, ó, x1 vezes y2 vezes 1, vai dar x1 vezes y2, o produto disso aqui. Depois, ó, x1 vezes 1 vezes x3, y1 vezes 1 vezes x3, que vai dar x3y1, colocando na ordem, que o elemento neutro da multiplicação não altera. 1 vezes x2 vezes y3, que dá x2y3, porque é um elemento neutro da multiplicação. Acumulei todos os produtos dentro desse parênteses. E aí, vou trocar aqui a cor para azul. E aí, na volta, o que a gente tem, ó? x3 vezes y2 vezes 1, que eu coloquei aqui, que um é elemento neutro, então vai dar x3, y2. Aqui, y3 vezes 1 vezes x1, colocando x1 na frente vai dar x1, y3. E aqui, 1 vezes x2 vezes y1 vai dar x2, y1. E chamei essa equação aqui de 2. Se eu pegar aquela equação lá da frente, que eu chamei de 1, que eu só copiei e colei, o que a gente vai observar, ó? Tá aqui, ó, x1, y2, x1, y2. Tem aqui, ó, x2, y3, x2, y3, x3, y1, x3, y1. Só tá fora de ordem. A gente sabe que na adição pode estar em qualquer ordem que vai dar a mesma coisa, né? Menos 2 mais 3 mais 3 menos 2 dá exatamente o mesmo valor. Aí aqui também, ó, x1, y3 está aqui, x2, y1 está aqui e x3, y2 está aqui, tá? Então, tem exatamente as mesmas, tá rabiscando, não sei porquê, tem exatamente as mesmas parcelas, tá? Então, são exatamente iguais. 1 é igual a 2. Então, não precisa usar tangente nem semelhança de triângulo, não precisa montar o gráfico, o plano cartesiano dos pontos ABC para chegar à conclusão se eles estão alinhados ou não. Eles vão estar alinhados se o determinante for exatamente igual a zero, porque foi isso que a gente mostrou aqui na 1, e a gente viu que é o mesmo cálculo da 2,
E se eles forem diferentes de zero, significa que eles não estão alinhados. E aí, então, eles compõem um triângulo. E da outra forma, né? Como é que eu calculo? Mesmo proposta, calculando determinante de outra forma. Como é que é calculado da outra forma que eu digo? Ao invés de você repetir as duas primeiras colunas, você repete as duas primeiras linhas, que também é possível. Então, aqui, vamos lá na caneta laranja, ó. x1, x2 vezes 1 dá x1, y2. Aqui, ó, x2 vezes y3 com 1 dá x2, y3. x3, y1 com 1 dá x3, y1. Aqui vai dar x3, y2 vezes 1, x3, y2. Diagonal secundária de outra cor, desculpe. x3, y2. Aqui x1, y3. E aqui x2, y1. Tá? De azul. Então, diagonal secundária de laranja, diagonal principal de laranja, diagonal secundária de azul. E aí a equação 1 tá ali, aqui tá exatamente na mesma ordem, inclusive, aqui não, mas tem aqui, ó, x1, y3, x2, y1 e x3, y2. Então, vocês viram que o método que vocês escolherem só vai alterar a ordem das parcelas, né? Continuo com 1 igual a 2. E aí tem os exemplinhos para vocês verem como é que vai ser isso com o número, né? E como é que são pedidos esses problemas, né? Então, o mais básico é verificar se os pontos A, B, C, que são dados, são colineares. Então, o que é colinear? Que eu esqueci de comentar lá atrás. Co, mesma. Lineares, linha. Então, ser colinear é estar na mesma linha. Ele pode pedir, verifique que os pontos são colineares, verifique que os pontos estão alinhados, verifique se os pontos pertencem à mesma reta. Ele está pedindo exatamente a mesma coisa, são sinônimos para o mesmo pedido. Tá? Eu, inclusive, eu coloquei todos os três para vocês se habituarem a não ficar só colinear, alinhado, mesma reta, que é a mesma coisa. Então, qual é o esquema, né? Substituir esses pontos, ó, 3, 2, tá ele aqui, ó, 4, 1, botei aqui, 1, 4, completar com 1, escolher uma forma de fazer o determinante, que aqui eu repeti as duas primeiras colunas, e resolver o determinante. Simples assim. Então, vamos fazer primeiro as diagonais principais, ó, eu até inclusive deixei indicado o produto, ó, 3 vezes 1 vezes 1. Depois, 2 vezes 1 vezes 1. Tá? E depois, 1 vezes 4 vezes 4. Eu escrevi aqui em detalhes numéricos como é que fica isso. E aí, trocou, né? Para diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes 1 vezes 3 e 1 vezes 4 vezes 2, tá? Ou fazendo de cima 2 vezes 4 vezes 1, depende da sua leitura lá na hora. Mas o produto também, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí eu faço a conta, né? Dentro dessa expressão, primeiro produto, depois soma, depois o parênteses, por último a subtração. Então, aqui fica, ó, 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 1 vezes 4 vezes 4 dá 16. Aqui 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 vezes 4 dá 12. E 2 vezes 4 vezes 1 dá 8. Aqui fiz parênteses em seguida, né? 3 mais 2, 5. 5 mais 16, 21. E aqui o segundo parênteses também. 12 mais 8, 20, mais 1, 21. E aí a subtração, 21 menos 21, deu 0. Se deu 0, significa que esses pontos A, B, C são colineares, que é justamente o que eu queria verificar, tá? E eu verifico porque eu cheguei no resultado 0. E aí, com o número, né, você chega no resultado 0, é bem tranquilo de fazer. Ah, o que pode dar errado porque os conceitos são tão simples? Por exemplo, aqui eu tenho o ponto B, menos 2, menos 5, o ponto C, menos 1, menos 3. Eu quero fazer essa verificação, mas tem aí os valores negativos e vai ter uma certa regrinha de sinal. Continuei escolhendo ali o método da coluna, tá? No próximo já vou fazer de linha.
repetição de linha, ó. Então, vou fazer 2 vezes menos 5 menos vezes 1, 2 vezes menos 5 vezes 1, 3 vezes 1 vezes menos 1, deixei aqui indicado, 3 vezes 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 2 vezes menos 3. Filho, vai lá pra fora, por favor. Você tá acabando? Tô acabando. A mamãe tá acabando. Fecha a porta pra mim, Ana. Obrigada. Vamos lá, gente. E aí escrevi todos esses produtos aqui das diagonais principais. E agora eu vou escrever os da diagonal secundária, né? Que seria, eu escrevi de cima para baixo, 1 vezes menos 5 vezes menos 1, que tá aqui. 2 vezes 1 vezes menos 3, tá aqui. E 3 vezes menos 2 vezes 1, que tá aqui. Indiquei aqui todos os produtos que eu fiz para ficar mais fácil depois de vocês acompanharem. Embaixo eu resolvi, né? Quanto é que é 2 vezes menos 5 vezes 1? Menos 10. Aqui, 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes menos 2 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. Então, vai dar mais 6. Aí, repetir esse menos aqui, ó, que é diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui estão todas as diagonais secundárias dos produtos. Aqui, menos 5 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Aqui, mais com menos dá menos. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. Aqui, mais com menos dá menos. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Só fazer regra de sinal. Aqui dentro eu resolvi o parênteses, ó. Menos 10 menos 3 dá menos 13. Menos 13 mais 6 dá menos 7. Menos da fórmula do diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 5 dá menos 7 também. Só que esse menos com menos dá mais. Eu fico com menos 7 mais 7, que dá o quê? 0. E se deu 0, e eu quero saber, verificar que os pontos estão alinhados, eu digo que realmente eles estão alinhados, né? Porque aqui o determinante deu 0. Questão 3, mesma coisa, verificar se esses pontos pertencem à mesma reta, que é outra forma dele pedir, né? Sem ser colinear e estar alinhado. E aí, vou escrever esses pontos, 1, 2, 3, 4 e 3 menos 1, aqui, 1, 2, 3, 4, 3 menos 1, completar com 1 e calcular o determinante. Vamos para a diagonal principal. 1 vezes 4 vezes 1. Eu botei as duas primeiras linhas, tá? Nesse método. 1 vezes 4 vezes 1. 3 vezes menos 1 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Tá aqui escrito todos os produtos. Menos, agora eu vou escrever as diagonais secundárias, que eu vou colocar aqui de azul. 1 vezes 4 vezes 3. 1 vezes menos 1 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 3. Tá? Aí escrevi aqui os produtos. E aí vou resolver. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes menos 1 vezes 1. Mais com menos, menos. 3 vezes 1 vezes 1, 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. O menos aqui da fórmula. 1 vezes 4 vezes 3 dá 12. Aqui mais com menos dá menos. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Aqui positivo. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Beleza. Aí aqui eu tenho 4 mais 6, 10. 10 menos 3, 7. Aqui eu tenho 12 mais 6, 18. 18 menos 1, 17. 7 menos 17 dá menos 10, que é diferente de 0. Se é diferente de 0, eu estou verificando que eles não pertencem à mesma reta, tá? Esses 3 pontos. Ou seja, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, que eu já mostrei lá no começo, né? Ou eles vão estar alinhados, ser colineares, ou eles serão vértices de um triângulo. Tem só essas duas situações. Então, deu igual a 0, mesma reta. Deu diferente de 0, triângulo. Tá certo? E aí vem os probleminhas aplicados, né? Como é que ele pode misturar ainda mais a álgebra dentro dessas questões?
determine M para que os pontos A, B e C estejam em linha reta. Então, ele está te afirmando que está em linha reta e ele quer o valor de M. Se ele está me afirmando que está em linha reta, esses pontos aqui, ó, 0, menos 3, o determinante, né? 0, menos 3, menos 2m, 11 e menos 1, 10, completando tudo com 1, vai ser igual a 0, porque eu estou falando que eles estão em linha reta, tá? Essa é a condição. Então, já sei que o determinante dá 0. E aí, lembrando, né, de notação, não precisa escrever determinante, porque a notação de matrizes ou é parênteses ou é colchetezinho, né? Se já tiver assim, ele quer o determinante desses valores que estão ali dentro, tá? Daquela matriz que está ali dentro. Isso aqui já é o símbolo de determinante. Muito bem. E aí eu usei o método das duas linhas para resolver isso aí, né? Vou aqui trocar a cor da caneta, como sempre. Primeiro fazer o laranjinho, ó. 0 vezes 11 vezes 1, indiquei. Menos 2m vezes 10 vezes 1, indiquei. Menos 1 vezes menos 3 vezes 1, indiquei. Tá? Você pode fazer de cabeça. Estou indicando porque é a primeira aula. Provavelmente na aula de correção, eu já vou fazer de cabeça. Menos 1 vezes 11 vezes 1, indiquei. Tá? Vou fazer de cima para baixo, que eu esqueço. 1 vezes 10 vezes 0, que foi como eu escrevi, né? E 1 vezes menos 3 vezes menos 2m. Tá aqui tudo indicado. E aí, vou resolver o produto. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Menos 2m vezes 10, né? Porque 10 vezes 1 dá 10. Vai dar menos 20m. Aqui, menos com menos, mais. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. Então, dentro do primeiro parêntese, sobrou menos 20m mais 3. Esse menos aqui é o da fórmula. E aqui eu vou resolver o segundo parênteses. 1 vezes 11 dá 11. 11 vezes menos 1 dá menos 11. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. E aqui, menos com menos dá mais. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, m dá 6m. E isso vai ser igual a 0, tá? Porque era essa condiçãozinha aqui inicial que eles estão alinhados. E aí eu deixo para fazer a regrinha de sinal nesse momento aqui. Então, aqui não tem sinal. É a mesma coisa lá de números complexos, vocês lembram? A gente já resolveu esse tipo de questão. Não tem sinal aqui na frente, repete o que está dentro. Se tem o menos, você vai fazer a regrinha de sinal com os dois sinais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Tá? Regra de sinal aqui direto. Redução de termos semelhantes. Menos 20m menos 6m, vai dar menos 26m. E aqui o 3 mais 11, fiz errado, viu? O 3 mais 11 que dá 14, fiz errado. Eu passei para o outro lado da equação como menos 14. E aí, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo, então vai ficar 26m igual a 14. E o m vai ser, então, tá errado isso aqui, tá? Vou escrever aqui do lado. O m, então, vai ser igual a 14, 26 avos, que simplificados por 2, estava bom demais para ser verdade, é 7 13avos. Então, 7 13avos é o valor do meu m. Tá legal? Que 3 mais 11 dá 14, fiz erradinho. Muito bem, então o valor do m, para que os pontos estejam em linha reta, é 7 13avos. Questão 5. Outra forma dele pedir, né, sem ser estar alinhado. Determinar o valor de K para que os pontos A, B e C, e aí tem uns Kzinho ali no meio, sejam os vértices de um triângulo. Então, quando é que eles vão ser os vértices de um triângulo? Quando o determinante for diferente de 0. E aí eu vou escrever lá, ó, o ponto A é A7, tá aqui. O ponto B, 2, 3, tá ali. O ponto C, K1, está ali, completo com 1. E repetir aqui as duas primeiras colunas. Vou fazer o determinante e vou dizer que ele é diferente de 0, porque eu quero que eles sejam vértices de um triângulo. E aí, vamos aqui colorir
a questão. Menos 3 vezes K vezes 1, aqui indicado, ó. K vezes menos 3 vezes 1. Aqui, 7 vezes 1 vezes K. 7 vezes 1 vezes K. 1 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 1. Todos da diagonal principal de laranjinha. Da diagonal secundária, vem aqui, ó. 1 vezes menos 3 vezes K. 1 vezes menos 3 vezes K. K vezes 1 vezes 1. K vezes 1 vezes 1. 7 vezes 2 vezes 1. 7 vezes 2 vezes 1. Indicando que ele tem que ser diferente de zero. Aqui desse primeiro produto, K vezes menos 3 vezes 1 dá menos 3K. Aqui 7 vezes 1 vezes K dá 7K. E 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Aqui, 1 vezes menos 3 vezes K dá menos 3K. K vezes 1 vezes 1 dá K. E 7 vezes 2 vezes 1 dá 14. Daqui eu reduzi os termos semelhantes, ó. Menos 7K mais 7K, menos 3K mais 7K, que vai dar 4K. E aqui, menos 3K mais K, que dá menos 2K. O resto eu repeti, mais 12 mais 14. E aqui no que eu tirei parênteses. Aqui na frente não tem nada, eu podia deixar já direto sem parênteses. Aqui eu fiz a regrinha de sinal. E aí virou menos com menos mais e menos com mais menos, tá? E reduzir os termos semelhantes de novo. 2K, 4K mais 2K dá 6K. E eu passei aqui reduzindo depois, tá? Porque até o outro eu fiz confusão, foi melhor assim. Menos 14 vai para o outro lado 14, mais 2 vai para o outro lado menos 2. 14 menos 2 dá 12. Esse 6 está multiplicando K. O 6 vai para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 6 dá 2. Como aqui o símbolo é de diferente, não é de igual, né? Significa que o K é diferente de 2. Qualquer valor que o K seja diferente de 2 vai ser um triângulo. Se o K for igual a 2, os pontos estarão alinhados, tá? Então, a resposta é qualquer valor em que o K seja diferente de 2. É isso aqui mesmo. Tá? Não tem um valor específico. Se for 1, vai ser triângulo. Se for menos 8, também vai ser triângulo. Tá? Se for meio, também vai ser triângulo. Qualquer valor diferente de 2 vai ser triângulo. Se for raiz de 2, qualquer número real, né? Vai ser triângulo. Tá legal? Então, a gente indica como o valor de K sendo diferente de 2. Questão 6, mesma coisa, só muda a letra, a variável, né? Determinar o valor de A para que os pontos A, B, C sejam vértices de um triângulo. Então, de novo, para ser vértice de triângulo, tem que ser diferente de zero. E aí, eu monto aqui, ó, o A, 2, 1. Escrevo ele aqui, 2, 1. O B, A mais 1 e 2. Escrevo aqui A mais 1 e 2. O C, menos 3, 1, menos 3, 1. Completo tudo com 1. E falo que ele é diferente de zero, porque eu quero que ele seja diferente de um triângulo. Fiz o método aqui das linhas e vou fazer o determinante, ó, 2 vezes 2 vezes 1. Deixa eu apagar. Para eu colocar de laranjinha. Dois vezes 2 vezes 1. Vai dar, aqui indicado, 2 vezes 2 vezes 1. A mais 1 vezes menos 1 vezes 1. Coloquei aqui A mais 1 vezes menos 1 vezes 1. Embaixo, menos 3 vezes 1 vezes 1. Tá aqui indicado. Depois as diagonais secundárias de azul. Tá? Menos, começando de cima, 1 vezes 2 vezes menos 3, 1 vezes menos 1 vezes 2, e 1 vezes 1 vezes A mais 1. E aí tá tudo aqui indicado. E isso diferente de zero. 2 vezes 2 vezes 1 dá 4, menos 1 vezes 1 dá menos 1, multiplicando por esse A mais 1, é só trocar os sinais, os dois são positivos, vai ficar negativo, que é o que a multiplicação por menos 1 faz. Menos 3 vezes 1 vezes 1 dá próprio menos 3. Aqui, 1 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 6. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. E 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo, então dá A mais 1.
reduzindo aqui os termos semelhantes no parênteses, né? Só posso juntar número com número. E aí, menos 1 menos 3 dá menos 4. E menos 4 mais 4 dá 0. Então, do primeiro parênteses sobra menos A. Só ele, tá? Do segundo parênteses, 6 menos 2 dá menos 8 mais 1 dá menos 7. Então, fico com A menos 7, tá? O A positivo menos 7. E aí, para tirar esse parênteses, né, tem que fazer regra de sinal com esses dois valores. Aqui era positivo, fica menos com mais, menos com menos, mais, só trocar os sinais. Menos A dá menos 2A. Esse mais 7 passa para o outro lado, menos 7. Aqui eu posso multiplicar essa linha por menos 1. E aí aqui tudo que é negativo fica positivo. Esse 2 que está multiplicando A passa para o outro lado dividindo. Então, qualquer valor que é diferente de 7 meios, 3,5, qualquer valor diferente de 3,5, então, forma um triângulo. Se ele for exatamente igual a 3,5, os pontos vão estar alinhados, tá certo? Então, em condição de alinhamento entre 3 pontos, só tem, ou é totalmente numérica, para você calcular o determinante, ou vai ter essas equaçõezinhas, porque ele vai pedir para você achar uma determinada incógnita, né, variável, e aí vai cair numa equaçãozinha. Tá? São esses dois tipos de problema que eles podem pedir em condição de alinhamento de 3 pontos, tá? A equação geral da reta também vem desse conceito de condição de alinhamento entre 3 pontos, e a gente então vai começar a equação geral na reta na próxima aula. Legal? E aí tem esses 5 tarefas, né, para vocês fazerem de acordo com aquilo que foi explicado, bem tranquila, e eu vou corrigir junto com os exercícios de equação geral da reta, tá? Por serem conceitos semelhantes. Pode fazer tudo da forma algébrica, como a gente fez nos exemplos, não tem nada que montar tangente, semelhança de triângulo, nada disso não, tá bom? Até porque isso aí dá um trabalhão danado. Então, um beijo, espero que vocês também tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.